continuidade à exposição bíblica do livro de Colossenses. Hoje vamos dar início ao capítulo 2. O nosso tema de hoje, Cristo, o mistério de Deus. Vamos lembrar que estava iniciando um movimento herege, aonde estavam se buscando mistérios na religião, mistérios fora de Cristo, mistérios religiosos, mistérios filosóficos, mistérios sobrenaturais sem Cristo. Essa heresia chamada de gnosticismo estava na sua semente, estava no seu início. E o apóstolo Paulo está confrontando o início desse movimento herege. E o gnosticismo, eles trabalham muito com essa ideia do mistério. Por exemplo, a religião babilônica é a religião dos mistérios. Mistérios que vêm adentrando a sociedade, adentrando a religião, a filosofia humana, os símbolos. Então precisamos de aquilo que a Bíblia fala sobre isso. Versículo 1, Colossenses 2, 1. Colossenses 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Vamos primeiro lembrar a disposição geográfica do local. Colossos está na Ásia, aqui na parte baixa da Ásia. Um pouco acima está Hierápolis e Laodiceia, e à esquerda, Éfeso. O ministério de Éfeso se expandiu, gerando o nascimento dessas outras igrejas, Colossos, Hierápolis e de Laodiceia. O apóstolo Paulo coloca em voga aqui especificamente Laodiceia, além de Colossos. Agora, por que o Espírito de Deus conduziu Paulo a colocar um lembrete sobre Laodiceia? Muito bem, vamos entender de que luta estamos falando. Para que o Evangelho da reconciliação, para termos paz com Deus, tenha sucesso, precisamos partilhar das aflições de Cristo. É isso que Paulo está falando. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, para que eles possam ser alcançados, para que eles possam se manter no Evangelho da reconciliação. Pelos laodicenses, ele está colocando um específico aqui, e por quantos não me viram face a face. Como não viram? Lembrando que Paulo não esteve em Colossos, não esteve em Laodiceia, não esteve em Hierápolis, não esteve em Éfeso. Então ele está escrevendo uma carta em prisão, está preso. Então, lá ele está redigindo essa carta aos Colossos e endereçada especificamente para a Laodiceia. Então, qual é o alvo da igreja lá e da igreja aqui? Levar os crentes à maturidade, ao crescimento. Então, qual que é o alvo de uma igreja? Levar maturidade aos membros. E a maturidade só tem uma fonte: a palavra de Deus. Essa é a fonte. E essa fonte tem que ser explorada para que possamos crescer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a fonte. Aqui, vamos lembrar, Hebreus capítulo 11 vai estar tocando nesse assunto, versículo 24.
24. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele está tomando como exemplo, veja só, capítulo 11, ele está falando do quê? Os heróis da fé. E aqui ele está trabalhando desse aqui, Moisés, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vamos lá, lembrar que ele era príncipe. Ele era filho da filha do faraó. Ele estava usufruindo do máximo que podia ser usufruído em todos os sentidos. Material, estudos, finanças, em todos os sentidos. Mas ele preferiu abrir mão do palácio e estar com os escravos. Tá? Ele abriu mão para usufruir prazer transitório do pecado. Não quero nada que venha de algo que não é da vontade de Deus. Versículo 26. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja só, as informações que Moisés tinha a respeito do Messias é muito menos que nós temos hoje. E com o pouco que ele tinha de informação, ele considerou o próprio de Cristo, as aflições, os sofrimentos de Cristo. Ele tomou para si por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele achou, em Cristo eu tenho maior riqueza, porque contemplava o galardão. Agora vamos entender dentro de que contexto está esse texto. O capítulo 11 de Hebreus vai estar trabalhando a superioridade de Cristo. Do capítulo 10 ao capítulo 13, no início, essa é a seção principal do livro de Hebreus. E ele coloca algumas implicações. A primeira implicação que ele coloca é que diante da obra perfeita de Cristo, os crentes precisam ser leais às suas comunidades cristãs. Lealdade ao corpo de Cristo. Lealdade aos irmãos. Capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está falando do contexto de Deus. Consideração, 25. Não deixemos de congregar-nos. Eu citei isso aí na convocação para o culto. Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Consideração com o corpo de Cristo. Consideração com os irmãos. Essa é uma das implicações que devemos estar contidos dentro dela. Portanto, esse ano vamos exercitar isso. Olhe aqui para as fileiras e veja quem não está. Entre em contato. Mande zap, telefone, fale pessoalmente. E aí, fazer uma coisa, manda um positivo, está precisando de alguma coisa. É o que está escrito aqui. Passamos lá de você. Tá? Essa é a primeira implicação. A implicação de lealdade à comunidade. Segunda implicação: os crentes não podem desprezar a obra santificadora de Cristo. Porque a obra santificadora de Cristo, ela é passível de disciplina. Ainda no capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus? Quanto mais severo aquele castigo que está falando. Lá no Antigo Testamento, qual era o castigo? Apedrejamento.
Ele está falando de um mais severo castigo. Para quem? Para quem está calcando os pés do Filho de Deus. E como se faz isso? Acabamos de ler o 25. Não ter lealdade com o corpo de Cristo, não congregar, tá? E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O Senhor realiza uma obra na cruz, vence a morte, envia o Espírito Santo, inicia-se o corpo de Cristo para depois ser profanado. Como profanar? Não tem consideração. É mais um programa da semana. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Meus irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. Não se brinca com as coisas. Então, ele está falando que ele vai julgar o seu povo. 31. Horrível coisa é cair nas mãos dos seus filhos. Então, nós estamos aqui diante da segunda implicação: não desprezar a obra santificadora de Cristo. E a terceira implicação é a necessidade de fidelidade a Cristo, que é o versículo 24 e 26 que nós vemos. Enquanto se exercita o quê? A esperança viva que temos em Cristo. Nós precisamos viver essa fé, praticar essa fé. Muito bem. Diante disso, nós concluímos o quê? Diante do exemplo de Moisés, que não é a posse de bens, mas é a renúncia deles que traz o descanso para as nossas almas, o Evangelho. Então, essa busca é intensa. Eu sei que nós somos doutrinados a ter sucesso. Eu sei que nós somos doutrinados a sermos materialistas. Mas precisamos ser doutrinados, não pelos homens, mas pela palavra de Deus. Onde as coisas de Deus têm que ser superiores, assim como Moisés considerou. E o que Moisés abriu mão? De ser faraó. Do que Moisés abriu mão? De estar numa linha dos hieroglifos na história do Egito. Mas ele está nas páginas da Bíblia dos Evangelhos. Essa é a questão. Ele soube o que escolher. Ele percebeu, teve a percepção disso. Ou a melhor opção para o crente é o quê? O opróbrio de Cristo. Tá? Partilhar das aflições de Cristo. E qual é o exemplo maior que nós temos? Cristo. Aqui é Moses, ele abriu mão da sua glória e se fez homem por amor a nós, para nós retribuirmos esse amor como fruto do Espírito. Agora, por que em tudo isto ele citou Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, o pastor da igreja de Laodiceia recebe uma mensagem de Deus. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Ele estava lá desde o princípio, ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus, ele é o Amém, ele que responde todas as nossas orações. Laodiceia, durante o governo romano, foi uma cidade rica. E como essa riqueza contribuiu para a igreja de Laodiceia? E Jesus está respondendo aqui. Quem responde é aquele que responde as orações, aquele que é a verdade, aquele que fala a verdade,
aquele que é a fonte e origem da criação. E o que ele fala a respeito da posição dessa igreja? Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ele conhece. Ele sabe. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a maneira como você vive. Ele sabe o que se passa na sua cabeça, quais são suas prioridades. E ele sabia que essa era a condição da igreja de Laodiceia. Versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele tinha repulsa por aquele tipo de crente. Crente morno. Parece crente, mas não vive como crente. Parece crente, mas não tem as prioridades. Parece crente, mas é morno. E essa é a condição da cristandade no Senhor. Encontrar crente é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo é crente. Só que quando vai verificar a vida daquele cidadão com Cristo, é morto. Sem compromisso. Profanando, calcando os pés sobre o sangue de Cristo. Como lemos no texto de Deus. Versículo 17. Então, esses mornos eram indiferentes no zelo pela igreja, na frouxidão na obra santificadora, sem compromisso leal a Cristo. Esses são os 3 pontos de Hebreus. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Moribundo. O que? Espiritualmente falando. Era isso que Paulo está abrindo a atenção da igreja de Colossos e dando uma mensagem específica para a igreja de Laodiceia. No ano 61, Paulo escreve a carta de Laodiceia. Nós estamos aqui no ano 96, 35 anos depois. E 35 anos depois de eles terem recebido a carta de Paulo, eles se encontram o quê? Moribundos, mornos. Não levaram em consideração a carta recebida, a mensagem recebida. 18. Aconselho que de mim com besouro refinado pelo fogo, para que enriquecer. Que hora é isso? A palavra de Deus. Vestiduras brancas para que vestires as obras dos santos, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vocês não estão enxergando com a condição de vocês. É isso que está falando. Atenção, note que aqui ele está citando 3 coisas ligadas a Laodiceia. Começando na questão do morno. Laodiceia tinha termas, águas quentes. Eles sabiam muito bem o que era água quente. Era um lugar propício de grandes terremotos. E um lugar com riquezas, ouro, vestiduras. Lá tinha fábrica de lã, de uma lã preta. Era uma forte renda que eles tinham lá. Fora isso, lá tinha uma universidade de medicina dos olhos. Eles sabiam muito bem o que era um colírio para enxergar melhor. Só que espiritualmente eles não estavam tendo essa percepção. Eles eram moribundos, carentes de ouro, de vestiduras brancas e de colírio. Colossenses 1:27.
Ele vai chegar a tocar em alguma coisa nesse sentido. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual a sua riqueza da glória, desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério de Cristo entre vocês. Poderia ser traduzido em vós ou entre vós. Dentro do contexto que nós vamos trabalhar no versículo 2, faz mais sentido entre vós. Por quê? Porque entre os gentios, vamos lembrar que eles não eram como de Israel, eles não eram os oráculos de Deus no período da lei. Nasce a igreja, e a igreja é formada de judeus convertidos e gentios convertidos. Só que os gentios têm que ter consciência disso. É isso que Paulo está levantando. Por quê? Porque a Ásia é o lugar de gentios e não judeus. Voltando lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Nós estamos no primeiro culto do ano. É importante colocarmos metas. E essas são as metas estabelecidas para a igreja de Colossos, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Herápolis, para a igreja de Éfeso, todo aquele setor, e nós nos incluímos nessa direção. Só que precisamos ter uma mudança de vida, de conceito de vida diante de Deus. Ser zeloso e arrepende. É necessário mudarmos os nossos conceitos, a nossa maneira de viver, os nossos alvos. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Perceba, é uma carta para a igreja de Laodiceia. E Jesus está do lado de fora da igreja, sua porta é baixa. Essa igreja morna não tem Jesus. Só que Jesus está se disponibilizando para que, se alguém lá dessa igreja ouvir a sua voz, abra a sua vida. Entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. É um momento de novos propósitos, de nova vida, de nova maneira de viver em Cristo. 21. Ao vencedor, aquele que se submeter ao Senhor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aonde está Jesus hoje? À destra do Pai. De acordo com o que nós estudamos em Efésios capítulo 2, aonde nós estamos hoje? À destra do Pai. Nós quem? Que cremos e depositamos nossas vidas em Cristo. Isso, aqui então não creio. Eles eram só religiosos. Tá? Nós, de 55 anos. Então já tinha uma outra geração, os filhos. E os filhos eram apenas religiosos. Seguiam a religião dos pais, mas sem ter uma vida com Deus. Versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Ser zeloso e arrepende. Voltando lá, Colossenses, capítulo 2, versículo 2. O mistério de Cristo entre vós. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. A dedicação de Paulo, assumindo o próprio Cristo, tem como meta
tornar conhecido aos gentios o mistério, que ele define Cristo em ou entre vós, que pode significar em vós a presença interior de Cristo. Esse é o sentido geral, mas o sentido específico, neste caso aqui da carta de Coríntios, é entre vós. Por quê? A presença de Cristo entre os gentios, que não havia antes. Agora é fato inusitado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não acontecia isso. A única forma de um gentio se chegar a Deus era através do proselitismo, se tornar um judeu. Diante do que Paulo luta para apresentar cristãos maduros diante de Deus. Ele assume o opróbrio, ele assume as aflições de Cristo, para que o mistério de Deus atinja os gentios. Eles compreendam a obra de Cristo em suas vidas. Então, isso está plenamente revelado aonde? No Novo Testamento, como estamos vendo aqui em Colossenses. Agora, esse termo maduros. Maduros diante de Deus. Esse era o termo preferido dos gnósticos, dos hereges. Eles queriam que as pessoas tivessem conhecimento extra-bíblico, um conhecimento extra-cristo. Eles estavam matando a suficiência de Cristo e das Escrituras na vida do cristão. Estavam levantando mistérios religiosos, segredos que só pertencem àquela nata daquela religião, que vão buscar esses mistérios ocultos. Só que os mistérios de Deus estão sendo revelados para todos que não alcançam. Exatamente o contrário. Então, maduros é o termo preferido dos gnósticos. Para quê? Para aqueles que foram iniciados nos mistérios. Mas os mistérios de Deus, Cristo, revela a Deus aos santos e aos fiéis irmãos. Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos de Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós na parte de Deus. Para quem quer revelar os mistérios? Aos santos e fiéis irmãos. Voltando lá no 2:2. Quais são os sinais dessa maturidade espiritual? Quais são os sinais que nós podemos encontrar? Para que o coração dele seja confortado. Primeiro sinal, coração confortado. Primeiro sinal de maturidade, onde a palavra confortado significa força, ânimo, encorajado. Esse é o coração que ele está falando aqui. O capítulo, como vimos, Hebreus 11, fala da galeria da fé, dos heróis de Deus. E apontam para quê? Para a fidelidade a Cristo, que é a nossa esperança. 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Meu coração é igual ao teu, foi aqui pensando? Então, eu sou crente, mas eu odeio meu irmão. Então você não está conversando com Cristo. Tem uma coisa acontecendo aqui. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que é o compromisso com a comunidade que nós estamos vendo. Os irmãos, esse é o primeiro sinal de maturidade. O segundo sinal
sinal de maturidade. Voltando lá, Colossenses 2:2. Colossenses 2:2. E vinculado juntamente em amor. O segundo sinal é o vínculo do amor. O vínculo do amor. Por que nós cantamos o hino marcial? Porque a Bíblia apresenta o crente também como soldado de Deus. E o que vai fazer forte o flanco contra o inimigo vai ser o quê? O vínculo do amor contra os ataques. E o que vai dissipar a força do inimigo? O amor aos irmãos. É a contínua busca de pacificação em prol da unidade do corpo de Cristo. Pois a imaturidade costuma ser o quê? Divisória. Crente imaturo é o crente catabaléu. Catai língua. Língua toda. Provocando divisões. Isso é maturidade. Qual que é a maturidade? Um flanco forte em amor. Terceiro aspecto. Que eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Riqueza da forte convicção. Plena certeza disso. Isso também aparece lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Precisamos ser dirigentes, plena certeza da esperança. Quanto ao quê? Quanto ao futuro. Precisamos manter diligência no quê? Na vida cristã, como vivemos, com as prioridades corretas. Voltando indo no versículo 12. Para que não nos torneis indolentes. Não, exige ação. Porque a falta de ação chama-se indolência. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Seguiram o exemplo dos heróis da fé. Capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, dá-me um coração igual ao teu, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, tendo os pecados confessados, e lavado o corpo com água pura, com a palavra de Deus. Plena certeza de fé. Versículo 21. Volta 1. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Com esse sacerdote nós podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ainda Hebreus capítulo 11, versículo 1. 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Note que a fé não é cega. O Senhor, Ele disponibiliza colírio para que possamos enxergar. E não podemos esquecer que Ele fala de entendimento. E esse entendimento nos dá certeza. Esse entendimento nos dá convicção. Versículo 6.
11:6. De fato, sem fé, esse tipo de fé, não é aquele outro não, esse aqui, é impossível agradar a Deus. Uma fé que tenha certeza, convicção, entendimento, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2:2. Colossenses 2:2. Esse entendimento é algo que Deus deseja que nós tenhamos. Entendimento é necessário, por isso Ele deu a palavra escrita, para nós termos entendimento. E a palavra entendimento significa colocar junto. Colocar junto o quê? Sabedoria e conhecimento. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então Deus deseja que nós tenhamos o quê? Entendimento. Já que entendimento significa colocar junto, precisamos colocar junto o quê? A sabedoria. Sabedoria é a capacidade de defender o que entendemos. Nós precisamos estar prontos a dar a razão da nossa fé. Sempre. E dar a razão da nossa fé, isso se chama sabedoria. Só que você não pode dar a razão da vossa fé se você não entender antes. E isso nos conduz ao conhecimento, que é a capacidade de assimilar a verdade. Então você coloca junto sabedoria e conhecimento, ou seja, você sabe a razão da sua fé e você assimila a verdade, ou seja, você vive. Não é algo que para no cérebro, ele tem que vir para o coração, tem que vir ação, vida, filosofia de vida, propósitos na vida. Aí nós estamos alcançando conhecimento. O conhecimento é algo que extrapola. Ele tem que ir além das palavras para a vida. Então, ele passa pela sabedoria e pelo conhecimento. Em quem todos os tesouros da sabedoria. Puxa, os mistérios de Deus são o quê? Tesouros. Estão à nossa disposição. E do conhecimento estão ocultos. Em quem? No Senhor. Não precisa buscar fora. Está em Cristo. O Cristo é o mistério de Deus. Ele é o entendimento da sabedoria e o conhecimento. Ele é a verdade. Ele é a palavra incorporada. Ele é o Senhor. E para que isso fosse possível em nossas vidas, Ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Para iluminar as nossas mentes, para compreendermos as verdades eternas, para termos força para viver a sua vontade. E é isso que Paulo está levando aos Colossenses, a Laodiceia. Atenção, irmãos, porque buscar outros meios, porque buscar outras informações. Então, o que eles precisavam se arrepender? Nós vimos a necessidade de arrependimento. Eles tinham que deixar de seguir a vã religiosidade de médios. Não de médios. Se não é de Cristo, então são seres mediúnicos que trazem revelações e mistérios que não estão na Bíblia.
E como que tem crente caçando isso? São médios espiritualistas, falsificadores, porque não tem base na palavra de Deus. E como que eu tenho condições de avaliar isso? Colocando junto sabedoria, entender, saber explicar o que você crê, e conhecimento, viver intensamente aquilo que você crê. Não é necessário. Cristo é suficiente. Isso é a palavra. Ele é suficiente. Creia nisso. Viva isso. Esse é o nosso palavra. Muito bem, irmãos. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse compromisso, com essa intensidade, a começar do primeiro culto do ano. Possamos ter esse viver adequadamente voltado para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, agradecemos a tua palavra que nos desafia, a tua palavra, Senhor, que nos alimenta, a tua palavra, Senhor, que enriquece a nossa fé, a tua palavra que é diretriz, Senhor, para os nossos passos, a tua palavra, Senhor, que foi suficiente semente de salvação para as nossas vidas. Gratos porque o Senhor nos apresenta a ação benigna do teu Espírito, nos dando uma nova vida, um novo viver, nos dando, Senhor, forças para um compromisso adequado contigo, nos dando, Senhor, iluminação às nossas almas para que possamos compreender as verdades eternas. Gratos pelo privilégio de servir, que possamos viver intensamente essa fé, para o louvor da tua glória, a glória do Senhor. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia de nos encontrarmos com Ele. Que assim seja que a tua igreja seja. Amém. Amém.